A gente pode falar hoje que a gente tem aluno em tudo que é lugar. Tá? E eu acho que a ideia é essa, é ampliar nosso leque também com jovens alunos africanos que têm nos procurado, os asiáticos que têm nos procurado. Tá? O Brasil, quer dizer, a gente, de certa forma, passou dessa posição em que ciência política era um pecado para projetar também ciência política, e a importância da ciência política daquelas regiões, daqueles países que são parceiros nossos na área da educação. Bem, só para concluir, eu gostaria de falar de alguns nomes. Eu sei que vai ser parcial, mas eu acho que é importante falar de pessoas que se realizaram sendo cientistas políticos. Tá? Deixa eu falar, eu já falei muito de Luciano Oliveira, né? Do quanto ele é importante como filósofo, pensador, como colega. Isso é fundamental, você ter que saber com quem contar no seu trabalho no dia a dia. A geração que aqui representa o professor Palhares também, eu acho que ele vai ter a oportunidade de falar o quanto foi difícil fazer ciência política ou fazer pesquisa naquele período. Eu queria também lembrar o nome de Silvio Maranhão, que dá o nome a essa sala, que sem ele eu acho que nós não estaríamos, ele deu um passo fundamental para nós chegarmos aqui. E queria finalmente falar do professor Lavareda. Eu nunca fui, eu fui membro de vários partidos, principalmente na época da democratização, e conheço tem alguns colegas em alguns partidos, e no PSDB eu conversava com alguns colegas meus, eu disse, olha, professor Lavareda, quando Fernando Henrique se reunia com o seu ministério, só tinha uma cara que não era do ministério, que ele o via, que era o professor Lavareda. Né? E o professor Lavareda é um exemplo, para mim e para vocês, de profissional e um exemplo de empresário também. Meu pai dizia, pô Marcos, muito tempo, né? Você vai fazer ciências sociais, você vai morrer de fome. Venha fazer direito, etc. Não, eu estou satisfeito em ser professor, em formar alunos, etc. Eu acho que a gente é satisfeito com o que a gente quer. Mas eu acho que essa barreira de preconceito, eu acho que o professor Lavareda rompeu. E ao contrário de muitos, eu não falo da nossa área, eu falo em qualquer área, que depois de chegar a um certo ponto das costas, o professor Lavareda está sempre com a gente, certo? Eu acho que com essas palavras eu encerro, e eu desejando a Borges, que vai ser reeleito como coordenador em breve, tá? Que nós prossiga nessa missão, e desejamos sucesso a vocês como alunos. Não entreguem, não desistam, certo? É fundamental estudar, ter um bom trabalho, porque vai chegar um momento do desafio em que a qualidade de vocês vai ser necessária. Tá? O médico, ele salva uma vida todo dia. Talvez vocês só tenham uma chance de salvar uma vida ou dezenas de vidas. Isso vai depender muito do que vocês estão fazendo aqui. Perdoem se eu falei muito, mas eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a vocês. Muito bem. Bom dia a todos. Eu estou aqui ressuscitado para porque já faz algum tempo que eu comecei a militar nessa área. Foi em 1954, ou seja, faz 60 anos. Em 1954, nós éramos já bacharéis de direito, advogados, e estamos voltando para o curso de filosofia. E ocupamos o diretório, o Zador como presidente, eu como secretário, Justino como presidente da Associação Atlética, e outros colegas que começamos a desenvolver trabalho, inclusive na parte de cursos de extensão. A faculdade naquela época, em 1950, quando ela foi instalada, ela tinha 4 cursos: filosofia,
letras neolatinas, letras anglo-germânicas e geografia e história. Depois foram criados outros cursos: pedagogia, história natural e ciências sociais. Em 1951, houve um movimento no sentido de se estabilizar como professores titulares, catedráticos, os interinos. E houve um movimento nosso, dos estudantes, no sentido de impedir essa realização. No que fomos obstaculados por atos do diretor, por sugestão do veículo Amazonas, para impedir que nós fizéssemos 2 cursos de graduação simultaneamente, o curso de Direito e o curso da Faculdade de Filosofia. Um dos cursos tinha gente de Filosofia e tinha gente de Letras. Letras neolatinas e letras anglo-germânicas. Ora, muito bem. Com isso, nós voltamos em 54. Já tínhamos terminado o curso de Direito e voltamos para cá em 54. Isso ainda lá na Solidade, na Faculdade de Filosofia, da Rua Nuno Machado, 42, Beco da Coruja. Nesse meio tempo, nós começamos a fazer os cursos de extensão e um deles foi dado por Glaucio Veiga, de saudosa memória, que foi o primeiro professor titular de ciência política. E nessa oportunidade desses cursos, o Glaucio me chamou para ser assistente dele. E eu então comecei a ser assistente de Glaucio com um curso monográfico ao lado do curso geral. O curso geral era ele que dava e eu dava o curso monográfico, que foi o primeiro professor da política de Aristóteles. A estrutura da política, a ideia aristotélica de política e a estrutura do livro sobre política de Aristóteles. Mais adiante houve separação com a vinda aqui para este prédio do curso de Ciências Sociais. E então o Glaucio dizia que ele seria o professor urbano e eu seria o professor suburbano. Eu dava aula de subúrbio e ele dava aula de centro. Porque tinha as 2 turmas, uma lá e uma cá. Mas o que importa é que em 1955 nós começamos a fazer uma pesquisa em sociologia eleitoral, que foi a primeira pesquisa feita no norte do país, sobre a eleição do general Cordeiro de Farias contra João Cleófas, no município do Recife. 1954 foi a eleição, em 1955 nós fizemos esse trabalho com vistas à eleição de prefeito que se realizaria no ano de 55, quando foi vitorioso Pelópio da Silveira, que foi a época da autonomia municipal. As capitais. E então nós fizemos essa pesquisa, e a pesquisa está aqui, é publicada neste livro, que foi publicada na Revista Brasileira, na Revista Pernambucana de Sociologia, foi reunido depois eu li. Desculpe as maltraçadas aí. E então, essa pesquisa foi feita levantando bairro a bairro todas as dimensões das vitórias do general Cordeiro de Farias e João Cleófas. E feita então uma pesquisa analisando aqui
bairro a bairro, todos os municípios, todo município do município. A pesquisa para governador e a pesquisa para senador. Esse foi o primeiro estudo, 55. E logo em seguida nós fizemos a eleição de Cid Sampaio. A geografia aí pegou no estado inteiro. Esses foram os elementos iniciais da pesquisa de ciência política aqui no estado de Pernambuco. A pesquisa sempre tem muita dificuldade de publicar. A pesquisa de 55, sobre a eleição de 54, foi publicada na revista Pernambucana de Sociologia. Mas a outra já foi publicada em Belo Horizonte, na revista brasileira de Estudos Políticos, porque Orlando Carvalho é quem dava todo o suporte ao trabalho da ciência política do país. Estudo de sociologia política, estudo de ciência política, estudo de direito político, era tudo centrado na revista brasileira de estudos políticos. Coleção, inclusive, que eu doei aqui para a Biblioteca da Faculdade de Filosofia. Nos tempos do mestrado de filosofia, em que a gente vivia aqui no lugar de cachorro, diferente do clima que existe hoje. A luta pelo poder era muito grande. Porque o curso de especialização começou com política do século XIX. Nós fizemos o primeiro curso de especialização em ciência política e aí já tinha, a essa altura, o corpo de professores sendo aumentado. Porque quando houve o primeiro concurso da ciência política, foram aprovados. Foi a época da criação do ciclo geral. A criação do ciclo geral, então se precisou de professores. Só tinham dois, era Glaucio e eu. E a essa altura nós estávamos com 8 turmas em 2 expedientes de manhã e de noite. Concretamente, 16 grupos de estudantes. Sabe, professor, não é essa gente toda. Você fez o concurso em que passaram Ivo Dantas, Mário Márcio e Robson Cavalcante. Inclusive, Robson tirou o 3º lugar. E 2 anos depois, quando houve a primeira progressão funcional, Robson já estava em 1º lugar, Ivo em 2º e Mário em 3º. Ele passou para frente dos outros 2. Foi uma época muito interessante, porque nós tínhamos trabalhos aqui amplos de ciência política, sobretudo no ensino da graduação, ciclo geral, e ciência política no curso de ciências sociais, que era um departamento único, departamento de ciências sociais, que pegava sociologia, antropologia, ciência política e metodologia e técnica de pesquisa. Depois se tentou a separação do curso da parte de ciência política para juntar política com história, mas deu errado por questão de vaidades pessoais, e a discussão era saber se ia ser história e política, ou política e história, ou nome do departamento. E esse drama inviabilizou o projeto. E aí nós continuamos. O departamento começou a crescer. Eram mais de 60 professores. Só sociologia, para atender toda a área de sociologia da universidade, era gente demais. E então nós começamos a trabalhar
em paralelo, o ensino da graduação, no ciclo geral, o ensino da graduação nas disciplinas de ciência política, do curso de ciências sociais, eleições de partidos políticos, sociologia eleitoral e outros que tais, e publicando trabalhos. Mais adiante, foi quando eu fui para a Europa, depois voltei, estudei na Suécia e na França, e a coisa seguiu. O trabalho rotineiro, ao ponto de chegar mais adiante na criação da pós-graduação. Pós-graduação, por tempo de Osita Pinto Ferreira, o professor Pinto Ferreira na coordenação do curso e, consequentemente, foi quando eu fui aluno do curso, o professor Lavareda era o coordenador do curso. E meu nome foi vetado para ser professor do curso, porque meu nome saiu daqui, mas não chegou na reitoria, caiu no caminho, não, saiu do papo, caiu no caminho, chegou na reitoria, meu nome já não estava mais lá. E aí então eu vim, eu era pró-reitor administrativo, reitor da Pena, e Jorge Brown foi eleito reitor. Eu deixei a reitoria e voltei para cá. E me inscrevi como aluno do curso. Me inscrevi como aluno do curso, fiz a seleção para conseguir o resultado das notas. Eu tive que pegar mandato de segurança. Eu tive que então ter juízo para conseguir minhas notas da faculdade. O livro de relação era isso. Mas eu me inscrevi para fazer